20 horas. Vamos então dar início ao Evangelho no Ar desta noite. Vamos iniciar elevando os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais este dia, por mais esta semana, por tudo que temos recebido em nossa vida, e pedir seu amparo para que saibamos bem aproveitar o que recebemos para processarmos a nossa evolução da melhor forma possível. Que assim seja. Bem, então hoje, dando continuidade ao Evangelho, né, semana passada começou o capítulo 2, né, Meu Reino Não É Deste Mundo. Foi o Adriano, não, Joel, acho que comentou no itens 1 e 2. Hoje nós vamos para o item 3. Então nós vamos fazer a leitura e depois nós vamos fazer o comentário a respeito, né? Então, Kardec nos diz, né? Apenas ideias muito imprecisas. Boa noite, Raul, que prazer ver você. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando-os seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade destes. Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com os bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitórias sobre os seus inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não pudera dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo, onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse o mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, para onde voltaria quando deixasse a terra. Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens da época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, percebendo que eles ficariam deslumbrados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura. Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Para grande número de pessoas não há, a tal respeito, mais do que uma crença, balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, fazendo-o quando os homens já se mostram maduros bastante para aprender a verdade. Boa noite, Adriano. Parabéns, né? Está de aniversário hoje. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de possibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu aspecto verdadeiro, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições
ditosas ou infortunadas da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam que cada um aqui, a seu mau grado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, fica patente a justiça, a verdadeira justiça de Deus. Então, é exatamente através da vida após a morte, né, da continuidade, da reencarnação, que nós podemos ter a certeza absoluta de que Deus é justo, de que Ele, como nos criou a todos de igual forma, simples e ignorantes, nos destinou todos, sem exceção, sem qualquer exceção, à felicidade verdadeira e suprema, quando se alcança a plenitude da evolução, né? Quando se alcança a bondade suprema, né? Não exatamente igual, não tanto quanto o próprio Deus, né? Mas o máximo permitido à criatura, né? Que a criatura jamais chegará ao Criador, a ser o Criador, mas pode chegar no topo, né? Naturalmente, esse topo não é aqui na Terra que nós vamos conseguir. Aqui nós estamos aprendendo ainda, ensaiando, começando a compreender. Mas então, Jesus estava naquele momento em um povo que acreditava na vida futura, sim, mas não tinha uma noção real, uma noção exata do que era essa vida futura. Eles acreditavam em anjos, né? Porque eles comentavam a respeito de anjos. Mas, ao mesmo tempo, eles imaginavam que esses anjos... Boa noite, Inês. Que esses anjos eram criaturas à parte, criadas à parte por Deus, né? Então, Deus criou o homem e criou os anjos. Não imaginavam que os anjos eram aqueles que já tinham sido homens em outras encarnações, em outros planetas, né? Em outros mundos desconhecidos para nós. Então, é somente através da reencarnação que a gente consegue compreender tudo isso, né? Boa noite, Jéssica. Boa noite, Jaime. E então, Jesus não tinha como ele comentar. Bom calor, né, Jaime? Realmente está bem quente hoje. Então, não havia como colocar, né, como Jesus explicar a reencarnação, a evolução, todas essas coisas que o Espiritismo veio esclarecer, porque ia dar um nó na cabeça das pessoas daquela época. Aquelas pessoas, né, que éramos nós mesmos, né, ainda, né, em encarnações mais primitivas, que não teríamos condições de compreender. Seria como chegar numa turma de primeira série, né, e querer ensinar física quântica. Boa noite, Lucianira. Que prazer também. Então a gente chega lá, as criancinhas lá de 6 aninhos, chega lá e dá uma aula sobre física quântica. Nem eu entendo física quântica, diga-se de passagem. Então, dificilmente, a menos que houvesse nessa turma uma criança já bem dotada, assim, com um gêniozinho, né? Nenhuma das crianças iria conseguir entender, porque é um aprendizado que pressupõe um conhecimento anterior. Não tendo esse conhecimento anterior, dificilmente vai entender um conhecimento superior. É como se chegar também e querer ensinar as técnicas de divisão para alguém que não sabe nem somar. Então, não vai conseguir aprender. Então, Jesus tinha conhecimento pleno de que os espíritos que estavam encarnados ali naquela época ainda não estavam preparados para o ensinamento completo. Boa noite, Mara. E por quê? Por que eles não estavam ainda preparados? Porque ainda não haviam desenvolvido os conhecimentos que permitiriam a compreensão das leis
das leis naturais, que, entre as quais, né, a própria reencarnação, que eles não teriam ainda esse entendimento. Nós vemos até ali na passagem de Nicodemos, que era um doutor da lei, né, era uma pessoa que tinha bastante cultura, deu um nó na cabeça dele no momento em que Jesus falou, né, que ele teria que nascer de novo, né? E ele, como nascer de novo? Vou ter que entrar de volta na barriga da minha mãe? Ficou, ou seja, ele entendeu de forma literal, né? Ele não conseguiu compreender, né? E é por isso que Jesus fala, né, como que, né, que querer saber das coisas do espírito, se nem as da terra não entendes ainda. Então, se ele, que tinha bastante cultura, não conseguia entender, as pessoas comuns ali, né, também não teriam condições de compreender os detalhes de como era esse mundo, de como é esse mundo além da vida. Mas Jesus deixou já explicado que existe essa vida além da matéria, né? Que nossa vida, que nós continuamos, que existe essa vida futura. Ele assinou, né, explicou para os discípulos, e para aqueles que ouviam as suas falas, né? Ele sempre deixou muito claro a existência desse mundo do outro lado, né? Nas bem-aventuranças, ele deixa claro ali também, né, que as pessoas, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Né? Serão consolados quando? Aqui, as pessoas viam que muitas vezes aquelas pessoas que passavam a vida toda nas aflições morriam continuando nas aflições. Então, para quando que seria essa consolação? Era naturalmente no outro mundo, né? no mundo espiritual que Jesus estava deixando claro. Então, ele estava sedimentando ali para aquelas pessoas a existência desse mundo pós-morte, né? Que a nossa vida não se resume apenas a essa existência que pode ser de dias, meses, anos, décadas, né? Mas, de qualquer forma, que tem um fim, né? A gente nasce, cresce, né? Envelhece e morre. Às vezes não envelhece. Mas, então, todos nós sabemos que essa nossa existência é uma existência finita, que vai chegar um momento que ninguém vai ficar para semente, né? Ninguém vai viver para sempre nessa encarnação. Então, nós sabemos que um dia todos nós teremos que encerrar essa existência. De que forma, quando, como, isso a gente não sabe. Normalmente a gente não sabe. E nem deve saber mesmo, porque não há nenhuma vantagem, não haveria, né, nenhuma vantagem para a gente saber. Só iria se preocupar, esquentar a cabeça, ou desnecessariamente, né? O importante é a gente viver, né? Viver cada dia como se fosse o nosso último dia, que um dia a gente acerta, né? Então, nós vamos o que importa é a gente procurar agir sempre correto, né? Não deixar as coisas acumulando, não deixar para amanhã, não se afastar de ninguém, deixando uma má impressão, né? Deixando uma mágoa, né? Porque pode ser que seja a última vez que a gente esteja vendo nesta encarnação, e só iremos encontrar novamente no mundo espiritual. E quando chegarmos lá, aquela mágoa que tenha ficado, a gente pode sentir, a gente vai ficar tentando, a gente pode ficar tentando corrigir aquele detalhe, né? Aquela mágoa, e não conseguir, né? Não tem oportunidade. E se fomos nós que magoamos, e a pessoa se vai, né, desencarna sem que a gente tenha acertado, tenha se desculpado, às vezes também há o sofrimento do remorso, né? Daquela tristeza de não ter conseguido
fazer as pazes antes. Né? Então, Jesus deixou, por isso que Jesus nos deixou claro, para que nós procuremos viver da melhor forma possível esta encarnação, mas na certeza da existência, né, dessa vida futura. Que lá é que nós vamos realmente colher os frutos daquilo que plantarmos aqui, enquanto estamos encarnados. A certeza da vida futura, ela nos mostra que vamos ter acesso ao reino de paz e de amor, mas se nos fizermos merecedores. O nosso futuro espiritual vai depender de cada um de nós, de cada dia, do nosso comportamento de cada dia, né? Do estudo, da prece, das atividades que a gente realize, orientadas pelo Evangelho de Jesus. Boa noite, maninha, minha irmã Luci, assistindo de Ponta Grossa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Então, como era importante naquele momento que as pessoas tivessem essa certeza de que iria ter essa continuidade, porque era isso que fez, né, essa certeza que fez com que todas aquelas pessoas que foram perseguidas pelo fato de serem cristãos, e delas não terem se importado com isso, delas terem conseguido se manterem leais ao conhecimento cristão, sem negar de maneira nenhuma, mesmo tendo sofrido inúmeras torturas, e que muitas pessoas, apesar de todas essas torturas, continuavam garantindo a crença em Deus, a crença naqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe. Porque é isso que faz essa certeza que faz a gente aceitar. Né? Como depois, quando Kardec veio explicar a reencarnação, baseado em todos os depoimentos que se tem dos espíritos que foram, né, que desencarnaram e voltaram para contar, né, que a gente vai compreendendo tudo aquilo que acontece conosco. Nós podemos não saber por quê, exatamente por quê. Quando a gente passa por um problema, a gente pode não saber o que exatamente motivou aquilo, mas a gente sabe que alguma coisa motivou. E se não foi nesta encarnação, foi na anterior. Então a gente não vai sofrer, o sofrimento que chegar até nós não é o sofrimento que veio e bateu na porta errada. Não era o sofrimento que era para bater na casa do vizinho, não era o sofrimento para bater na casa daquela pessoa que a gente não gosta, era para ser para nós mesmos. Tudo que chega até nós está relacionado com aquilo que nós precisamos aprender, que nós precisamos superar, que nós precisamos deixar para trás. E assim, é assim, né, que nós vamos compreendendo através dos ensinamentos dos espíritos. O Kardec coloca aqui, né, que agora a gente tem a noção da continuidade da vida, né, desse outro mundo, que é o verdadeiro mundo de Jesus, né, que Jesus falou, né, meu reino não é deste mundo, então esse verdadeiro mundo dele, que é aquele mundo, o mundo espiritual, né, e que tantos espíritos vieram contar como se passa, o que acontece, o que eles estão fazendo ali na época do Evangelho, né, que vieram inúmeros espíritos contando as mais diversas situações em que se encontravam. Tanto até que no livro O Céu e o Inferno, Kardec, a segunda parte, Kardec fez uma compilação de espíritos que estavam em diferentes estados, né? Felizes, sofredores, suicidas, aqueles que estão endurecidos, né? Espíritos endurecidos,
E outras pessoas, né, vários exemplos da situação espiritual em que se encontravam esses espíritos. Boa noite, Zilda. Então, demonstrando, e ali lendo os depoimentos, as comunicações que esses espíritos dão, a gente percebe que cada um está de acordo com aquilo que fez aqui na Terra, de acordo com a forma de agir e a forma como está passando agora, né? Está passando no mundo espiritual. Aqueles que já em vida conseguiram desligar-se da matéria, preocupar-se pouco com a matéria, né? Preocupar-se mais com com a vida verdadeira, né? Que é a vida espiritual, eram os espíritos felizes, eles estavam bem lá do outro lado. Tanto acho que é o Sansão, né, que é o primeiro, acho que é o primeiro que aparece ali, ele já dá a mensagem durante o velório, né, logo em seguida o velório, né, então bem logo após o desencarne. Por quê? Porque ele já estava desmaterializado o suficiente para poder contar já o que estava acontecendo, né? Que ele havia sido recebido, como ele estava, que ele estava vendo o corpo ali, estava vendo as pessoas no seu velório, tudo mais. Né? Em compensação, aparecem outros, mais lá, em outras situações, que nem sabem que haviam desencarnado, que estavam sofrendo e não compreendiam, alguns nem compreendiam que estavam desencarnados. E isso até hoje, em sessões mediúnicas, às vezes aparecem espíritos que se comunicam e não entendem que já não estão mais neste mundo, né, que já passaram para o outro, né, que já estão no mundo espiritual e por falta de conhecimento, por falta de esclarecimento, por falta de terem buscado, por não terem buscado esclarecimento, geralmente, né, que não tem a noção, né, porque eles chegam do outro lado, eles se apalpam, sentem o corpo, né, por que eles sentem? Se eu apalpar um espírito, a mão vai atravessar. Mas o espírito, a mão dele é constituído do mesmo elemento que o resto do corpo. Então, ele consegue se apalpar, né? Porque a matéria a matéria utilizada no seu perispírito, não o seu perispírito, a matéria que não é tão material quanto a nossa, mas que é mais grosseira, né? Do que o próprio espírito. Né? Então, de acordo, quanto mais elevado, mais etéreo é o perispírito, né? Aqueles que estão mais materializados, o perispírito também é mais grosseiro, né? Então ele consegue plenamente se apalpar, então ele se apalpa, estou vivo, né? Então tem a compreensão de que já foi. Então é importante por isso que é importante, né? A gente procurar conhecer, né? Jesus se deu ao trabalho de dizer para nós, né, lá há quase 2000 anos, né, de dizer, né, que o reino dele não é deste mundo. Então, é porque ele já queria que nós procurássemos compreender a verdadeira vida. A gente pode fazer a comparação, né, da pessoa, né, enquanto a gente está na escola, a criança está ali na escola, né, ela é um estudante, né? Mas independente de ser estudante na escola, aquela pessoa continua sendo o Joãozinho no resto durante os dias que ele não, aquele Joãozinho que está na escola, ele continua sendo o Joãozinho na casa dele. Quando ele nos períodos de férias, né, ele continua sendo a mesma pessoa, né? Aquele mesmo Joãozinho que está lá no primeiro ano, depois passa para o segundo, né? Continua sendo o mesmo Joãozinho. A vida dele é a mesma, né? Cada série seria uma reencarnação. E em cada série, ele vai aprender coisas que vão acumulando para que ele possa, ao chegar no ensino mais lá para frente, né, ele possa ter acumulado
todo esse conhecimento. Então, o verdadeiro Joãozinho não é a vida verdadeira dele, não é ele só como estudante, porque ele é estudante enquanto ele está na escola, né? Quando ele está fora da escola, ele é o Joãozinho, né? Da mesma forma, enquanto nós estamos encarnados, a gente é aquele corpo, né? A gente está usando aquele corpo naquela vida, aquele nome que a gente está usando durante naquele período. Quando termina a nossa encarnação, nós voltamos a ser o mesmo espírito, só que no caso o Joãozinho continua com o mesmo, sendo sempre o Joãozinho a vida toda, né? E nós vamos mudando de nomes, né? Porque em cada encarnação nós podemos nascer em locais diferentes, né? Podemos nascer com gêneros diferentes, né? Então, nesta encarnação eu sou a Célia, mas eu posso ter, em encarnações anteriores, eu ter sido um Joãozinho, né? Ou numa futura, né? Ou posso ter um nome, ter nascido em outro país e ter tido um outro nome bem diferente, né? Um nome bem estrangeiro, um nome que para nós no momento é estrangeiro, mas enquanto eu estou no mundo espiritual, eu continuo sendo o mesmo espírito, né? Eu só vou usar aquela... Eu vou escolher aí qual identidade, né, que eu vou ficar utilizando. Geralmente a gente vai utilizar aquela identidade da última encarnação, né, para que a gente possa ser reconhecida. Mas se de repente eu tiver que conversar com um espírito que me conheceu há 300 anos, eu vou usar a identidade daquela encarnação, né, para facilitar. Então, isso tudo eram ensinamentos que Jesus não podia dar naquela época. As pessoas não estavam preparadas para entender a ótica da reencarnação. 1.700 anos, quase 1.800 anos depois, 1.800 anos depois, com o progresso da ciência, com o progresso do raciocínio, da lógica toda, com as invenções que aconteceram, principalmente no final do século XIX, XVIII e ali no século XIX. Então, foi isso tudo que possibilitou aos espíritos trazerem os esclarecimentos, né, através da compilação que Kardec realizou, para que houvesse essa compreensão mais apurada desse mundo além da matéria. Então, a gente vê que é impossível a gente compreender a doutrina do Cristo se a gente não aceitar a imortalidade da alma, né? Não tem como não acreditar na imortalidade da alma, visto que é um dos pilares que Jesus deixou, né, quando ele dispensava, atendia aquelas pessoas que estavam obsidiadas, né, faziam com que os espíritos obsessores se afastassem. Da onde vinham aqueles espíritos obsessores? Naturalmente, os que estavam, né, no mundo espiritual. Então, ali ele já estava deixando claro para as pessoas, né, a existência desse mundo espiritual. E daí, lá, quando ele deixa bem claro, né, falando, né, meu reino não é deste mundo, ele colocou a pá de cal assim, para completar mesmo, olha, é isso mesmo. Então, agora, com a doutrina com a doutrina espírita, que nós conseguimos aprofundar esse conhecimento, mais ainda nós temos a condição de procurarmos vivenciar mais, acumular mais valores que nós possamos utilizar no mundo espiritual. É como se a gente fosse fazer uma viagem, a gente sabe que vai fazer essa viagem final. E o que a gente vai precisar? Quando nós vamos viajar, se a gente vai para um lugar frio, a gente vai levar casacos, calçados mais quentes, né? E se a gente vai para um litoral, uma coisa que a gente vai levar roupas de banho, vai levar coisas mais, né, adequadas à sua situação. Então, indo para o mundo espiritual, o que nós precisamos levar para lá?
são os nossos sentimentos. Então, é aquilo que nós precisamos burilar para ter a condição de chegarmos lá com a nossa malinha de sentimentos, abarrotada de bons sentimentos, para que nós possamos ter uma vivência tranquila lá do outro lado. Boa noite, Ana Lore. Então, seria essa a mensagem que nós teríamos para falar hoje. Então, convido todos agora a elevarmos o pensamento a Deus e agradecermos por mais este dia. Agradecemos pela possibilidade que temos de, através das doutrinas, compreendermos melhor o funcionamento do mundo espiritual e sabermos o que precisamos preparar para quando chegar a hora da nossa viagem para o outro lado. Que possamos viver em paz, buscar a paz conosco mesmo e com todos os nossos irmãos, para podermos seguir em paz quando esse dia chegar. Obrigado, Senhor, por todos os esclarecimentos. Pedimos seu amparo para que saibamos aproveitar os conhecimentos adquiridos. Que assim seja. Minha gratidão a todos que acompanharam até agora. Uma boa noite de sono, uma boa semana, muito produtiva, de muita paz e de muita alegria. Até uma próxima.